O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimas Madres Superioras, prezados priores, queridos irmãos e irmãs na fé em Cristo Jesus, querido povo de Deus, que celebra conosco esta liturgia sacratíssima. A Igreja é mãe e mestra. A Igreja é uma mãe pedagoga que nos ensina o mistério de Deus. A Igreja é uma mãe que se preocupa conosco, que se preocupa em nos alimentar, em nos abastecer, em nos nutrir com a palavra do seu esposo, com os dons do Espírito, com os sacramentos. A Igreja é mãe, mesmo que muitos dos seus filhos a abandonem, a rejeitem, mesmo que muitos dos seus filhos não a considerem mãe, ela continua sendo mãe. Ela é a pedagoga por excelência, porque ela nos introduz e nos ensina o mistério de Deus. Ela continua revelando na história humana o mistério divino. Tanto é que, ao longo do ano litúrgico, nós podemos contemplar a forma como a Igreja pedagogicamente nos ensina este mistério que hoje nós aqui estamos celebrando. A Igreja, ao longo do ano, chamado litúrgico, ela vem nos ensinando o Senhor, como caminhar no Senhor, como galgar no Senhor, sustentados pelo Espírito, que habita em nós desde o batismo. O Espírito Santo que não está alheio, mas que com a Igreja vai nos ensinando o caminho da fé. Nós rezávamos lá no Advento, início do ano litúrgico, como um tempo preparatório. Nós rezávamos a palavra de Deus que viria, a palavra encarnada. O tempo do Advento foi o tempo da preparação, da terra do coração, para a semente eterna que viria a habitar e frutificar em nós. Em seguida, após o tempo santo do Advento, nós celebrávamos o tempo do Natal, a chegada do Messias. Nós celebrávamos a introdução de Deus na história humana. Deus que se faz um de nós.
Ele que quer habitar dentro de nós. A nossa preparação não foi vã, porque nós recebemos as sementes eternas do Verbo. Mas essas sementes precisavam crescer. Em seguida, nós entramos na primeira parte do tempo litúrgico, do tempo comum, do tempo verde, que foi o período do crescimento na fé, onde nós escutávamos as parábolas e pregações de Jesus, publicamente. Ele que ensinava a fé. Foi o período que nós tivemos de crescimento, de desenvolvimento. A árvore da salvação que crescia em nós. Mas, como toda árvore, precisava ser podada. Por isso, em seguida, nós rezávamos o tempo da quaresma, o tempo dos cortes, da podação, do jejum, da penitência, da abstinência, para que aquela árvore crescesse frondosa e frutificasse no tempo da Páscoa, onde nós colheríamos os frutos daquilo que vínhamos cultivando pela força do Espírito que habitava em nós. E o tempo da Páscoa chegou, um tempo celebrado por nós no período de 50 dias. 50 dias que é um tempo litúrgico que ressalta um único mistério, o mistério do Senhor morto e ressuscitado. E ao longo desse período, nós víamos escutando como o Espírito do Senhor e como o próprio Senhor se fazia presente no meio dos seus, para que os seus não o abandonassem, para que os seus não abandonassem a fé. E aí, neste grande tempo de 50 dias, nós escutávamos na liturgia algo que nos parece comum, algo que nos parece tão nosso. É preciso relembrar o que nós celebramos, para entender o que hoje nós festejamos. No primeiro domingo da Páscoa, ou no dia da Páscoa do Senhor, há 50 dias, nós escutávamos o Evangelho de João capítulo 20, quando Maria Madalena ia ao sepulcro de manhã cedo, para embalsamar o seu Senhor, mas se depara com o sepulcro vazio. Volta e comunica à comunidade, na pessoa de Pedro e João, o discípulo amado, que o Senhor não estava lá. Eles imediatamente vão olhar aquele fato, se aquela mulher realmente estava falando a verdade. E aí no segundo domingo nós escutávamos, ainda no capítulo 20 do Evangelho de João, Tomé, que estava ausente da comunidade de fé. Tomé que resolveu ir à praia no domingo, esqueceu de ir para a missa. No domingo seguinte, ele é chamado a atenção pelo Senhor. Você não estava na comunidade, por isso não acreditou que eu estava ressuscitado. Toca na minha carne, toca em mim, sou eu mesmo. E aí Tomé proclama a sua fé, meu Senhor e meu Deus. Eu não vou faltar mais à Eucaristia, porque faltar à comunidade é fugir do Senhor. No terceiro domingo, nós escutávamos o capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Os discípulos de Emaús que retornam para Jerusalém, que fazem um caminho de volta, saindo da sua vida antiga de pecado, Emaús, e voltando para Jerusalém, sinônimo de comunidade, o lugar da comunidade, o lugar dos discípulos do Senhor. E lá eles contam maravilhosamente o que tinha lhe acontecido. O Senhor ressuscitou. E o próprio Senhor aparece no meio deles e testemunha. Eles estão falando a verdade. No domingo seguinte, no quarto domingo, nós escutávamos João capítulo 10. Jesus é o bom pastor que conduz a sua comunidade, o seu rebanho, para que este rebanho e esta comunidade reunida não seja devorada pelos falsos pastores e mercenários. Porque uma vez que a ovelha se desgarrasse do rebanho,
ela corria sérios riscos de morrer. Ela corria sérios riscos de ser devorada pelo lobo que estava ali na esquina. E aí o Senhor alimenta o seu rebanho pela pregação da palavra e pelos sacramentos. No domingo seguinte, no capítulo 15 do Evangelho de João, nós escutávamos Jesus falando que Ele era a videira e nós os ramos. Nós somos os agregados no Senhor. Ele que nos alimenta pela força do seu Espírito, pois nós somos o seu corpo. E Ele nos alimenta com a seiva, que é o Espírito. E uma vez que nós nos apartamos ou estamos longe do Senhor, da comunidade, nós corremos também o sério risco de secarmos e morrermos. E o destino de toda lenha seca é o fogo. No domingo seguinte, nós escutávamos no sexto domingo ainda o capítulo 15 de João. Jesus dizendo que nós não somos somente agregados, nós somos seus amigos. Pois uma vida sem amigos é uma vida triste. Nós somos amigos, a comunidade dos amigos e das amigas de Jesus. No domingo seguinte, domingo passado, nós escutávamos Jesus subindo aos céus à vista dos seus. A comunidade que está ali rezando e vê o seu Senhor partir, mas Ele está mais presente do que nunca no meio dos seus. E hoje, solenemente, celebramos a festa da comunidade nascente. O Senhor que não abandonou os seus, mas que cumpriu a sua promessa e enviou o Paráclito, o auxiliador, o advogado para advogar a nossa causa, para nos defender contra a ação do demônio no mundo. E hoje nós celebramos a solene festa de Pentecostes, a festa da comunidade. Fazendo uma amnésia, nós podemos perceber que nós só podemos ter uma real experiência com o Senhor ressuscitado se nós estivermos na comunidade de fé. Estar ausente da comunidade é correr o risco de não vislumbrar e ter esta experiência com o Senhor. Pois o Senhor ressuscitado está no centro, no meio da comunidade. Vejam que todos os domingos nos falam de um ponto em comum, a comunidade, cujo centro é o Cristo, que nos abastece com a sua palavra, com os sacramentos no Espírito Santo, que é multiforme, que é septiformes e que age em nossa vida de diversas formas, de diversas maneiras, e continua alinhando, ajudando a comunidade. Porque uma vez que o Espírito não estivesse presente, a comunidade deixaria de ser comum unidade. E nós passaríamos a nos devorar mutuamente. Porque nós não nos suportaríamos sem o Espírito. Pois é Ele quem nos dá a unidade, que nos faz igreja, corpo de Cristo. E esta comunidade está reunida com Maria. Primeira leitura vai deixar claro isso. Com Maria, a mulher, a catequista, por excelência. A mulher que ensina, a mulher que resguarda, a mulher que está ali de prontidão para rezar por aqueles que estão aflitos. Quem conhece a dor de uma mãe quando perdera o seu filho? Muito mais do que Maria, muito mais do que os apóstolos, Maria estava ali, também com a dor no seu coração, pois a espada tinha transpassado o seu seio. E ela é a consoladora. Por isso que ao longo da história, muitos atributos do Espírito também são atribuídos a Maria. E Maria a igreja. É uma intimidade tão grande, que às vezes a gente pode confundir. Mas cuidado, Maria é diferente do Espírito. Porque o Espírito é o próprio Deus. Maria não é deusa. Mas ela é a mulher por excelência. Ela é mais humana do que nós, porque não pecou, porque o pecado é desumano. E a igreja continua sendo alimentada e abastecida pelo Espírito. Por isso que hoje, nesta festa solene de Pentecostes, que antes no Antigo Testamento recebia outros nomes,
Era a festa da colheita, das primícias e das semanas, a festa das semanas. Era a festa das primícias porque o povo se reunia para oferecer os frutos da terra a Deus, para glorificá-lo, para bendizê-lo, por todo o bem que Deus realizou mandando a chuva para fecundar a terra. Agora nós podíamos colher o trigo, a cevada, a uva, o milho para a nossa subsistência. Israel, que é uma terra arrodeada de desertos, pedregosa, o povo tinha de fato o que celebrar. Porque quando a terra produzia frutos, o povo percebia o grande milagre de Deus. Mas Pentecostes também é a festa da lei. 450 anos antes de Cristo, com a reforma litúrgica de Esdras no templo, ele institui como lei perpétua no templo a festa da lei, na festa de Pentecostes, que recebia o nome de Festa das Semanas, porque acontecia 7 semanas depois do dia da Páscoa. No dia da Páscoa eles ofereciam como primícias a Deus um cordeiro, e no dia de Pentecostes, que era chamada Festa das Semanas, eles ofereciam os produtos da terra, os frutos e os dons da terra. Prestem bem atenção nesta terminologia. Nos frutos e os dons da terra eram oferecidos a Deus numa grande festa, que reunia inúmeros povos de diversas nações. E ali festejavam Javé, cantando o Salmo 18. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, à noite publica esta notícia. Não são discursos nem frases ou palavras, e não são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra e chega aos confins do universo a sua voz. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. Era a festa da lei. Eles, cantando o Salmo 18, celebravam a festa das semanas. Depois que saíram do Egito, caminharam 50 dias e foram para o Monte Sinai. De lá receberam a lei, os mandamentos de Deus através de Moisés. E esta festa se perpetuou e recebeu no ano 331, com a invasão de Alexandre Magno em Roma, o nome de Pentecostes, porque a cultura romana foi envolvida pela cultura helênica. E Alexandre Magno, dominando Roma e a cultura ocidental, também definiu até mesmo as terminologias religiosas a partir da sua língua, do grego. Então deixou de ser festa das semanas e passou a chamar-se festa de Pentecostes, que significa a mesma coisa, 50 dias após o acontecimento da Páscoa. E hoje nós celebramos Pentecostes como a festa do Espírito em nós. E não simplesmente como a festa dos dons da terra e os frutos da terra. Mas hoje nós celebramos os dons do alto, os frutos do alto, que vêm pelo Espírito, que nós escutamos na segunda leitura. Sobre todos os povos, que nós escutamos na primeira leitura. E este dom é derramado sobre nós, como falávamos ontem. Os dons do Espírito que são abundantes, os dons do Espírito que permanecem sobre nós, para que nós nos ajudemos mutuamente. Independentemente dos dons que tenhamos, nós temos a obrigação de servir a comunidade a que estamos inseridos. Caso contrário, nós estaremos atrofiando o dom de Deus em nós e responderemos a Deus gravemente por isso. E aí nós vamos entendendo que a festa de Pentecostes não é apenas uma festa da lei que foi inscrita na pedra, mas da lei que agora foi inscrita em nossos corações. Romanos capítulo 5, 5. Pelo Espírito foi inscrito o amor em nós, o dom por excelência. E aí nós vamos percebendo a ação do Espírito na história, a promessa de Jesus que se perpetua, que não nos abandona e que não nos deixa. Mas talvez para nós seja ainda um pouco difícil compreender esta ação do Espírito,
pois ele não tem uma fisionomia como tem o filho, ou como nós imaginamos o pai, um velhinho sentado barbudo. Mas o Espírito se manifesta na história humana através de sinais. E nós só podemos conhecer o Espírito Divino através do entendimento da simbologia que a Bíblia nos apresenta, para que nós o compreendamos como ele está mais presente na nossa vida do que nós mesmos. Por isso que, se você escutar, ou você ler, meditar nas Escrituras divinas, alguns símbolos que lá aparecerão, saiba que estão falando do Espírito Santo. A água, o dedo, o fogo, a imposição das mãos, a nuvem, o óleo, o penhor, o perfume, a pomba, o selo, a luz e o vento. São 12 símbolos que a Bíblia traduz, falam do Espírito. Se você escutar um destes símbolos na Sagrada Escritura, está ali o Espírito presente. A água lava, purifica, renova. Depois de um dia exaustivo, tomar um banho, cair na cama, renova a alma. O Espírito é aquele que nos acalenta, é aquele que nos lava, que nos revigora, que sacia a nossa fome de Deus. É como água. O Espírito é como o dedo que aponta, não para julgar, mas para direcionar, para dirigir, para governar. É por aqui, meu filho, vá por aqui porque você não erra. É o Espírito quem nos conduz. Ele dá discernimento e prudência. É o Espírito Santo agindo em nós. O fogo é aquele que abrasa, que purifica. É aquele que faz a barra de ferro iluminar, ser purificada, ser ajustada. A barra de ferro no fogo, ela é dobrável. Só o Espírito nos dobra o nosso orgulho. Quando nós vamos para o sacramento da confissão, é o Espírito nos impelindo para lá. E às vezes a gente não percebe que é o Espírito, porque só vai se confessar quem é dobrável. Quem se curva diante de Deus e reconhece na vergonha dos seus pecados os seus erros. É o Espírito quem cura, quem abençoa. Jesus abençoava no Espírito Santo, por isso impunha as mãos. O bispo, ao ordenar, ele impõe as mãos para consagrar aquele indivíduo para ser servo do povo de Deus, como ministro ordenado, como religioso, como irmão consagrado. É o Espírito quem nos abençoa, quem nos purifica. Por isso a importância do pai e da mãe abençoar os filhos e continuar abençoando. E comumente abençoa estirando a mão, né? Bença mãe, bença pai, Deus te abençoe. É o Espírito abençoando. A imposição das mãos a transmissão, é transmitir o Espírito. A nuvem que paira sobre nós e que faz sombra, que nos dá um alento, um descanso, que nos faz descansar e repousar em Deus. A luz que ilumina, que clareia, que nos dá um norte. Vala-me Deus, é isso mesmo. Eu não tinha percebido. É o Espírito. Não é sorte não. Muitas vezes a gente atribui a sorte às coisas. É o Espírito agindo. Que cabra de sorte? Não, não é sorte não. É o Espírito agindo. E aí nós vamos compreendendo a ação do Espírito em nós. Através do óleo, por exemplo. O óleo ilumina. O óleo abençoa, unge, nutre, conserva, cura. Nas lutas romanas, os soldados se banhavam de óleo. E o inimigo não podia agarrá-lo, porque deslizava. No batismo, nós somos ungidos na fronte e no peito, para que o diabo não entre aqui nem aqui. Para que o nosso inimigo infernal não nos agarre. Mas quando ele vier tentar contra nós, ele escorregue. É o óleo. O penhor é uma fiança, é um contrato. No dia do batismo nós fazemos um contrato com o Espírito Santo. Você me ajuda e eu te ajudo. Você me auxilia e eu vou fazer por onde? Ser gente e ter vergonha na cara.
Você me ajuda e eu vou fazer por onde me converter, para que no final eu receba o prêmio deste contrato, o céu, a salvação. O perfume, eu falava ontem, o cheiro de Deus, exalar o gosto de Deus, o cheiro de Deus, através do sorriso, né, do testemunho do Padre, através de um gesto concreto, nós trazemos às pessoas, muito mais do que discursos. Gestos simples, gestos concretos. A pomba é o símbolo dos humildes, dos pobres. O Espírito habita num coração humilde. No orgulhoso, rejeita o Espírito, peca contra o Espírito Santo. Só no coração humilde, símbolo. A pomba é símbolo dos humildes, dos pobres, dos próximos. É aquele animal que se aproxima, que se aconchega. Se você vai com a murchada na mão de milho, os pombos se aproximam de você. O Espírito é esse, que é acessível, que se aproxima, que está perto de nós. Nós vemos também o selo. Nós somos a carta de Deus, diz São Paulo aos Coríntios. Se nós enviamos uma carta pelo correio, ela precisa ser selada, porque senão ela vai se perder no caminho. Nós somos, no dia do batismo, selados pelo Espírito. Nós somos agora a carta viva de Deus, onde está inscrita a lei do Senhor, o amor. Para que nós não nos percamos ao longo do caminho da história humana, mas para que nós cheguemos ao destino eterno, que é o céu. Nós somos selados no dia do batismo. E agora nós somos a Bíblia ambulante, a carta de Deus aberta ao mundo. São Francisco dizia, cuidado com a vidinha de vocês, porque talvez seja o único evangelho que as pessoas consigam ler na vida. Porque tem muitos que não conseguem ler, porque não sabem, são analfabetas. Mas a nossa vida deve manifestar o que está escrito. Nós somos a carta viva, em nós habita o Espírito. E o vento que ninguém segura, o vento que ninguém vê, mas não significa dizer que ele é irreal. O Espírito é como o vento, que age na liberdade dos corações. Ninguém está aqui à força. Obrigado. Eu me tornei um religioso, um consagrado, um ministro, eu me casei, obrigado. Então, se você fez isso, é inválido. O Espírito age na liberdade, é na liberdade que eu vou servir. Porque é na liberdade que eu vou servir no amor. Sem esta liberdade, ninguém serve no amor. Todo mundo serve com cara feia, ranzinzo, mal-humorado, reclamando de tudo. E isso não é agradável a Deus. O Espírito continua agindo na história humana, na igreja e em nós. Entender esses pequenos aspectos e símbolos é compreender que o Espírito está mais presente em nós do que nunca. Nós é que muitas vezes nos fazemos alheios, surdos e mudos aos seus apelos. Ele que continua nos consolando. E Ele que é o Espírito da unidade. O Papa Francisco já dizia isso hoje na sua homilia. A igreja não é de esquerda e nem de direita. Ela é do Espírito Santo. Porque ela não é manipulável e não deve manipular. Os homens na igreja muitas vezes se perdem por isso. Fazendo partidarismos e levantando bandeiras. Mas o Espírito Santo gera a unidade na igreja. E a igreja é apartidária. Nem é de esquerda e nem é de direita. Ela não é de ideologias, porque toda ideologia engana. Atrai e depois se manifesta de outra forma. É enganosa, mentirosa, é diabólica. Toda ideologia é diabólica. Por isso que não vem do Espírito. Porque o Espírito de Deus não comunga com o Espírito do diabo. É a segunda leitura que nós escutamos hoje. O Espírito da carne e o Espírito de Deus. O espírito da carne é tudo aquilo que não me faz estar na presença de Deus. Às vezes a gente associa o pecado da carne à sexualidade. Mas não é só isso não. O pecado da carne é muito mais do que pecados contra a castidade.
O orgulho, a vaidade, a prepotência, tudo isso é pecado da carne, porque vem do espírito do diabo, que vem da pecaminosidade do coração humano, da concupiscência humana. Então, quando falarmos do Espírito Santo, é falarmos de tudo aquilo que são frutos que geram vida. Agora em nós estão plantados não os frutos da terra, a cevada, o trigo, a uva, o milho, o feijão, a batata. Mas agora estão plantados em nós os dons do Espírito, os frutos do Espírito. E esses frutos precisam, com as suas sementes, frutificar outras árvores frondosas. Nós somos a extensão de Deus no mundo. Nós somos os portadores do Espírito, os teóforos, os portadores de Deus. Em nós está o Espírito de Deus e nós estamos com esta grande responsabilidade de convencer o mundo, não pela gritaria e pela exultação, mas convencer o mundo pelo nosso testemunho. Não estamos sozinhos, o Espírito está em nós para nos ajudar, porque se Ele não estivesse em nós e nos ajudasse, nós não poderíamos fazer quase nada. Por isso que nós temos o sustento do céu, nós temos o apoio do céu, nós temos o Paráclito, aquele que vem sobre nós, nós temos o Consolador, para podermos também nós consolar todos aqueles que nos procuram. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima.